Lendas urbanas. Com certeza, ao longo da sua vida, você já ouviu falar sobre alguma. Eu lembro que quando eu era mais novo, tinha muito medo da lenda do Jeff the Killer. Aquele cara com o rosto pálido e um sorriso de maluco. Pensa numa lenda que dava medo. Eu não lembro muito bem dela, mas eu lembro de outra lenda que me dava muito medo. A do The Smile Dog. Aquele cachorro com o rosto parecido do Jeff the Killer. E me dava mais medo ainda. Pensa num bicho macabro. Imagina essa coisa te olhando pela janela de madrugada. Eu não sei nem o que eu faria de tanto medo. Mas diferente dessas lendas que a gente ouvia na internet, hoje nós iremos falar sobre lendas urbanas que se revelaram verdadeiras. Lendas que por um tempo foram passadas de boca em boca, até que uma hora a verdade veio à tona. Então se você está pronto para descobrir a verdade por trás dessas lendas, apague suas luzes e venha comigo, porque hoje nós iremos explorar as lendas urbanas que se tornaram reais. Vamos começar falando da lenda de Cropsey. Em Staten Island, Nova York, uma lenda começou a circular entre as crianças dos anos 70. A lenda de um homem misterioso que rondava os bosques e esgotos da cidade, sequestrando aqueles que se aventuravam sozinhos. Ele era conhecido apenas por um nome, Cropsey. No começo, era só uma lenda, mas aí as crianças começaram a desaparecer de verdade. Em 1972, uma menina de 5 anos, chamada Alice Pereira, saiu para brincar perto de seu prédio e nunca mais voltou. Depois dela, vieram mais casos. Em 1981, Holly Ann Hughes, de apenas 7 anos, sumiu enquanto comprava sabonete em uma loja de conveniências. Então veio o caso que realmente fez todo mundo entrar em pânico. Jennifer Schweiger, uma garotinha de 12 anos com síndrome de Down, desapareceu sem deixar rastros. Em 1987, a cidade inteira começou a se perguntar: será que Cropsey era real? As crianças contavam histórias de um homem alto e assustador, com um olhar vazio e um jeito estranho de andar. Elas diziam que ele morava nos túneis do hospital psiquiátrico abandonado de Willowbrook, mas ninguém levava a sério. Pelo menos até a polícia começar a ligar os pontos. Porque todas as crianças tinham uma coisa em comum: alguém sempre estava por perto. Andrew Rand era um ex-funcionário do hospital Willowbrook State School, um lugar tão cruel e negligente que chegou a ser exposto pelo jornalista Geraldo Rivera em seu documentário Willowbrook State School: The Last Disgrace. Aquilo era como um verdadeiro pesadelo. 100% of patients at Willowbrook contract hepatitis within 6 months of being in the institution. Most patients at some time in their life have parasites, the incidence of pneumonias. Depois que o hospital fechou, Randy nunca foi embora. Ele começou a viver nos túneis e esgotos debaixo do prédio abandonado. E adivinha só? Todas as crianças desaparecidas foram vistas pela última vez perto do hospital. Quando a polícia finalmente prendeu Randy em 1987, ele não confessou nada, mas então encontraram o corpo de Jennifer Schweiger enterrado perto de onde ele vivia. Ele foi condenado por sequestro, mas como nunca acharam provas concretas de que ele matou as crianças, ele não pegou a pena de morte. Mesmo assim, ele continua preso até hoje. E foi aí que a cidade percebeu: Cropsey não era só uma lenda, ele era real. Só que o monstro não tinha um gancho no lugar da mão, uma máscara assustadora, como as crianças contavam. Ele era só um homem que estava à espreita, esperando pela próxima vítima. Até hoje, muita gente acha que Randy não agia sozinho. Alguns dizem que ele fazia parte de um culto bizarro que sequestrava crianças para rituais estranhos. Outros acham que ele era só um doente mental que se aproveitou da lenda para espalhar o terror. Mas no fim das contas, a lenda de Cropsey era real. Le Loan. A lenda de Le Loan surgiu na região de Maules, uma pequena cidade no canto de Friburgo, na Suíça, por volta dos anos 2000. Moradores da região começaram a relatar avistamentos de um homem misterioso que aparecia nas florestas locais. Ele era descrito como uma figura alta, vestindo uma capa militar e uma máscara de gás, e cobria seu rosto. O homem nunca falava ou se aproximava das pessoas. Ele simplesmente aparecia, observava de longe e desaparecia rapidamente na densa floresta. Os avistamentos ocorreram por mais de uma década, com relatos esporádicos de moradores e caminhantes. A presença constante do fantasma da floresta criou uma aura de medo e fascínio na região. As pessoas começaram a evitar as florestas, especialmente à noite. A lenda se espalhou e Le Loan se tornou uma figura conhecida em toda a Suíça. Histórias sobre ele eram contadas em escolas, bares e reuniões familiares. Apesar de avistamentos frequentes, ninguém conseguia se aproximar do homem ou descobrir sua identidade. Ele sempre desaparecia antes que alguém pudesse confrontá-lo. A polícia local investigou os relatos, mas nunca conseguiu localizar o homem. Ele parecia conhecer a floresta como a palma da mão e sempre escapava. Só que em 2013, o mistério foi finalmente resolvido. Um homem de 57 anos, que sofria de problemas mentais, confessou ser o famoso fantasma da floresta. Ele explicou que usava a capa e a máscara de gás para se proteger de alergias, e que nunca teve a intenção de assustar ninguém.
O homem vivia isolado nas florestas de Maules e raramente interagia com outras pessoas. Sua presença silenciosa e misteriosa, no entanto, criou uma das lendas urbanas mais intrigantes da Europa. A lenda de Leloan se tornou parte do folclore urbano da Suíça. Histórias sobre o fantasma da floresta continuam a ser contadas, especialmente na região de Maules. A história foi tema de reportagens, jornais e programas de TV, e até hoje é lembrada como um dos mistérios mais intrigantes do país. A lenda de The Bunny Man. Se você estiver dirigindo tarde da noite, perto de Fairfax County, na Virgínia, talvez passe por uma ponte conhecida como Bunnyman Bridge. E se você parar, talvez veja algo se mexendo na escuridão, segurando um machado e com orelhas pontudas. A história do Bunnyman começou como uma lenda urbana, mas algumas coisas nela são reais. E o mais assustador, até hoje ninguém sabe onde acaba o conto e começa a verdade. Dizem que tudo começou nos anos 1900, quando o hospital psiquiátrico ficava perto da cidade de Clifton, na Virgínia. Os moradores, incomodados por ver perto de criminosos insanos, exigiram que o hospital fosse fechado. Os pacientes foram transferidos para outro local, mas no caminho, algo deu errado. O ônibus que os transportava sofreu um acidente na floresta, e vários internos fugiram. Todos foram recapturados, menos um. Um homem cuja identidade não foi revelada, mas alguns dizem ser Douglas Griffin. Os policiais começaram a encontrar carcaças de coelhos espalhadas pelo mato, todas abertas e algumas penduradas nas árvores. Então, em uma noite, um casal estacionou o carro perto da ponte e viu alguém saindo da escuridão. Um homem vestido com uma roupa branca, com orelhas de coelho. Antes que pudessem reagir, ele quebrou a janela do carro com um machado e gritou: "Vocês estão invadindo minha propriedade. Vão embora." Eles fugiram, mas a lenda de Bunnyman nasceu. Parece só mais uma lenda bizarra, mas agora vem a parte estranha. Essa história tem um fundo de verdade. Em outubro de 1970, um homem e sua noiva estavam parados com um carro perto da ponte, quando do nada, um cara vestido de coelho apareceu e jogou um machado no vidro do carro. Sim, isso aconteceu de verdade. Poucos dias depois, outro homem relatou ter visto o mesmo sujeito cortando postes de madeira com um machado. Quando foi confrontado, o cara gritou que ele era o guardião da ponte e desapareceu na floresta. A polícia investigou, mas nunca encontrou o suspeito. E aí começaram os boatos. Seria só um maluco fantasiado pregando peças? Ou será que a lenda era real o tempo todo? Hoje, a Bunnyman Bridge virou um ponto turístico de terror. Muitos dizem que se você for lá à meia-noite e ficar parado sob a ponte, pode ouvir passos na floresta, ou até ver um homem vestido de coelho te observando. E mesmo que tudo isso seja só uma lenda, quem jogou aquele machado em 1970 nunca foi encontrado. Então se um dia você estiver perto da Bunnyman Bridge e ouvir um barulho atrás de você, talvez seja só o vento, ou talvez seja ele, te esperando nas profundezas da floresta, pronto para te atacar.